Bom dia, boa tarde, boa noite. Esses dias os selenos me mostraram algo que de início eu pensei, eu não vou, eu vou só escrever isso no meu caderno, que eu tenho um caderno que eu gravo, que eu guardo, né, minhas experiências. Eu só vou escrever nesse caderno e acabou. E eles falaram, não, Eide, é necessário que você faça um vídeo sobre, que você fale sobre. Isso eu visualizei, eu vi durante minhas meditações, porque durante minhas meditações, algumas vezes eu faço projeção mental. E nisso foi onde eu fiquei sabendo. Eu não fiquei sabendo desse fato de uma forma, tipo, de uma vez só. Foi parcelado em duas vezes. A primeira eu vi o final, e esses dias atrás eu vi o começo. E quando eu vi o começo daquela história, que eu tinha visto o final antes, eu chorei. Não tem como não chorar. Eu vou tentar fazer esse vídeo o mais abreviado possível, porque o anterior que eu falei sobre o livro de Urântia ficou quase 20 minutos. Então eu vou tentar resumir o máximo que eu puder, mas contando as partes mais importantes. E como eu disse, isso foi algo que os selinos me mostraram em união aos aviários azuis, tá? Um planeta muito distante. Quando eu falo distante, eu falo em outra galáxia, talvez outro quadrante. Outro quadrante eu não tenho certeza, mas outra galáxia sim. Um planeta, ele... eu vou começar falando do início, da forma com que eu vi, tá? Eu estava num túnel, esse túnel não é quadradinho assim, é um túnel triangular, onde o teto, né, isso aqui de metal, e estava, né, indo para um planeta, né, saindo desse túnel e vendo uma atmosfera crepuscular. E quando eu saio do túnel, eu vejo vários insetos à minha frente correndo em minha direção. De início eu pensei, caraca, foi só sair que eu vou ser atacada. Mas quando eles se aproximaram de mim, eu vi que eles estavam cagando e andando para mim, eles estavam fugindo de algo muito maior. E é interessante eu falar que os insetos ali são gigantescos. Só para vocês entenderem, a aranha, vamos colocar a aranha desse jeito, aqui as patas, aqui a cabeça, aqui a pata. A barriga dela aqui roça na minha cabeça, eu tenho 1,67 m, só para vocês terem uma ideia do quão gigante esses insetos são. E veio uns insetos pequenininhos eu digo na altura do meu joelho, por exemplo. Eles passaram voando, correndo muito rápido por mim e se esconderam no túnel da qual eu saí. Quando eu olho para trás, eles estão tudo encolhidinhos assim, sabe? Com muito medo de algo. Aí eu foco lá na frente e eu vejo naves gigantescas com raio laser dizimando essa população. Aquilo me doeu porque eu vi o medo deles. E é onde os felinos me falaram que aquelas naves eram dos repetis negativados. Não vou falar completo, porque só de eu falar repetir, vocês já entenderam o Paranauê. Mas eles estavam dizimando essa população porque essa população dos insetos chegou nessa altura gigantesca devido às experiências dos próprios repetis. Então é como se eles tivessem realmente a chegar no planeta, vamos supor que a aranha lá era tamanho pequenininho, passou por uma experiência genética deles e cresceu desse tamanho. Eles fizeram isso com qual propósito? De tornar aqueles insetos soldados deles. Como eles já fizeram antes, como é o caso dos Greys. Os Greys são robôs biológicos a trabalho dos repetis. Então, eles fizeram isso com esse objetivo, de ter ampliar o exército deles, né, o armamento bélico deles. E só que deu ruim. Deu ruim. Como assim, Ed, deu ruim? Na genética deles, no DNA, naquele filamento espiral, está gravado a energia crística.
É onde eles se tornaram grandões, imensos, mas totalmente indefesos. E foi onde já passou para outra cena, eu vejo um exército de felinos unido a um exército de aviários azuis. Eles se uniram para bater de frente com os repetis e conseguiu derrotar os repetis. Só que vem o seguinte dilema: como que a gente sai daqui? Esse povo está no que a gente chama de tempo primitivo, que seriam os nossos homens das cavernas. Eles não têm defesa. Se a gente virar as costas, é questão de tempo para os repetir voltar, entendeu? E foi onde a história dá um salto e eu vejo os felinos, eles predisporam a ficar no planeta, construíram um edifício enorme, esse edifício é maior do que qualquer outro da Terra, e nesse edifício eles têm os laboratórios deles, e chegou à seguinte conclusão: a gente fica no planeta, e eles fizeram esse acordo com essas consciências, tá? Com estes seres vivos, que até então é como se eles estivessem no tempo das cavernas ainda, como os nossos homens primitivos. Então vamos colocar como inseto primitivo, fazendo essa analogia aos nossos homens primitivos, tá? E eles fizeram esse acordo: a gente vai ficar aqui, a gente vai construir esses laboratórios a fim de ajudar vocês a evoluir para que vocês tenham defesa contra os repetis. Tanto é que os felinos, eles não tomaram território do solo, tipo grande, extenso. Eles construíram só um edifício. E nesse edifício se encontra todo o laboratório dos felinos. Só que não tem só felino lá, tem muito aviário azul trabalhando lá. Principalmente os aviários azuis geneticistas. Então, eles fizeram esse acordo: a gente vai ficar aqui, a gente vai, através da nossa ciência, da nossa ciência, a gente vai ajudar vocês a evoluir para que vocês tenham defesa contra os repetis. Foi como um acordo, tá? E a próxima cena que eu vejo, já entrando nos laboratórios, vendo eles tentando fazer O objetivo deles era transformar, através da ciência, trabalho genético, a nível de DNA, esses aracnídeos em questão, esses insetos em questão, com corpo humanoide, aliás, corpo humanoide não, corpo adâmico, que é o nosso, mas um corpo adâmico adaptado a eles. Por exemplo, eles me mostraram na minha cabeça que o objetivo deles era, vamos supor, um corpo adâmico com 3 braços de cada lado, que seria o caso de um aracnídeo evoluído. A boca, ao invés de abrir assim, aqui embaixo, abriria assim, porque isso é a presa da aranha. E eles me mostraram tudo isso, que esse era o plano. Só que eles chegaram à conclusão, só que eles me mostraram que, apesar deles terem este plano, aí quer dizer, os olhos não seriam só 2, seriam 8 ou 4, né? Que seria, eles falaram que esse era o objetivo: pegar aqueles insetos primitivos, corpo de inseto do jeito que a gente conhece, e através do DNA transformar nisso. Esse era o objetivo. Só que eles viram, eles estavam tendo muito problema a nível de DNA. Não estava dando certo. Então, eles conseguiram evoluir, sim, os insetos em questão, mas não conseguiram colocá-los em um corpo adâmico adaptado. Eles me mostraram, e por inteligência artificial eu consegui ver porque foi tudo mostrado por eles. Então, a próxima cena eu já vejo eles totalmente evoluídos, onde a ciência deu certo. Mas não foi adâmico, o corpo não foi adâmico. Eu vou deixar aqui do lado a imagem que eu produzi por inteligência artificial. Essa inteligência artificial é aproximada do que eu vi. O corpo em questão é um corpo de aranha normal, só que uma aranha já ereta. Ou seja, 2 patas são as pernas e 3 patas de cada lado são os braços, onde tem 3 dedos cada mão. Ou seja, 6 mãos.
E ela assim, a cabeça aqui, a presa aqui normal, os olhos aqui que são vários. Ah, essa sociedade insectoide totalmente amigável, eu já vi ela, árvore, ali as árvores são imensas, e eu vi eles construindo sua casa no tronco da árvore. Tipo, imagina uma árvore enorme, grosso, gigantesco. Aí eles vão lá, cavuca aquela árvore para construir um cômodo ali, e naquele cômodo eles fazem a casa deles. Assim, eu passando a ideia para vocês, parece que, nossa, que coisa medonha. Não, o que eu vi ali é uma aura de amizade, uma aura de paz, sabe? O que é estranho, porque eu morro de medo de aranha. Mas quando eu vi uma, eles me mostraram um período que estava sendo feito o trabalho genético ainda, uma aranha gigantesca, ela, quando se lembrava de tudo que aconteceu, dela quase ter sido dizimada pelos repetis, a aranha veio a chorar. Tem noção? Uma aranha gigantesca, gigantesca, maior do que eu várias vezes. E se olhar nos diversos olhos dela e ela chorar, foi difícil, foi realmente, teve partes que eu parei a meditação, parei a projeção mental e chorei, não tem como você não chorar. Ah, Edma, por que você está falando isso? Por que eles falaram que era para você falar isso pra gente? Porque muita semente estelar pode guardar a ilusão de que a, a maldade está só aqui na Terra, está só na Matrix. O que é uma ilusão? Lá fora é igual aqui dentro. O Caibalion, me perdoa se eu estou falando errado, porque realmente de vez em quando a minha língua tropeça nela mesma e as palavras saem distorcidas, tá? O Caibalion mesmo já disse que é em cima é igual ao que está embaixo, o que é no micro é no macro, então a mesma dinâmica que tem aqui dentro da Matrix tem lá fora. Por exemplo, a nossa GM aconteceu 2 vezes só. Mas isso não significa que não está acontecendo outras Gs locais. Oriente Médio que eu diga. Entende? Lá fora é a mesma coisa. Tipo, GM. Vamos colocar aí GU. Aconteceu a última vez foi em Orion, que foi gigantesca, horripilante. Mas isso não significa que não está acontecendo outras Gs locais, a nível planetário. Entende? Ou seja, não é porque vocês, a maioria, vai voltar para os seus corpos em criogenia e vai voltar para a sua sociedade, para a sua família estelar. Quando eu falo família estelar, eu não estou falando pai e mãe, eu estou falando sua sociedade a qual você nasceu. Por exemplo, a minha família estelar são os aviários azuis. Entende? Então não é porque vocês vão voltar para a família estelar de vocês, para a sua sociedade, para o seu corpo estelar, que a paz vai reinar. Depende muito de qual é a sua família estelar, onde você está, para onde você vai. Tá? O recado é esse. Não é para vocês idolatrar a vida lá fora, não é para vocês deixarem de viver a vida da Matrix pensando, não, eu quero voltar para o meu corpo estelar porque lá é melhor. Depende muito. Lá não é a prisão que é aqui, mas a Matrix são camadas de cebola. Entende? Como assim camadas de cebola? A primeira camada de cebola aqui no miolinho da cebola, é onde a gente está. A gente rompeu essa camada de Matrix, que é do planeta Terra, tem outra camada de Matrix. Rompendo essa, tem mais outra, tem mais outra, mais outra, mais outra. A gente vai fugir totalmente das Matrixes, vamos colocar assim, nem sei se português está certo, vocês me perdoam, quando a gente voltar para a fonte. Porque até lá é Matrix em cima de Matrix. Então, o X da questão não é se a gente está na Matrix ou não, é o que a gente está fazendo
mediante o meio que a gente vive. Entende? Bom, fiz a minha parte, fiz o que os felinos pediram para me fazer. Agora a conclusão é com vocês. Eu peço a vocês que deixem, né, nos comentários a opinião de vocês, o que vocês entenderam com isso. Namastê.